desanime. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Atos, no capítulo 8. Atos, no capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos, verso 1, aí depois vamos passar para o verso 4 e vamos seguir em diante, até o 8. Atos 8, capítulo 1, versículo 1, depois versículos 4 a 8. Todos acharam? Diz assim o texto: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, ou fazia, né? Aquela tradução ali está um pouquinho diferente da minha. Verso 7: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 8: e havia grande alegria naquela cidade. A minha tradução diz assim, ó: e houve grande alegria naquela cidade. O tema dessa noite é: a verdadeira alegria vem do Senhor. Você crê nisso? A verdadeira alegria vem do Senhor. A verdadeira alegria, ela não está num bem que a gente adquire. A gente até fica muito feliz, né, quando consegue, quando trabalha, compra, adquirir algum bem. É muito bom e traz até uma certa felicidade. Mas a verdadeira alegria, ela vem do Senhor, ela vem do alto, para a tua vida e para a minha vida. Nós vamos ver no capítulo 1 aí, né, de Atos, que havia uma promessa, né, dentre tantas promessas que o Senhor havia feito à igreja dele aqui na terra, havia uma, e eles deveriam esperar por essa promessa. Jesus fala em Atos 1:8 que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e que eles seriam o quê? Suas testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ou seja, em toda a terra. Lucas 24, o Evangelho de Lucas 24:49, também nos fala assim, uma orientação de Jesus, e ele fala também acerca da promessa: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele diz assim, ó: permanecei aonde? Na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permanecei na cidade. Atos 1 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, havia uma promessa a ser cumprida na vida daqueles que acreditavam, naqueles que eram a igreja naquela época. E eles, você vai lendo Atos capítulo 1, capítulo 2, a gente percebe que as promessas do Senhor
elas não falham. Amém? Deus, ele cumpre as suas promessas. Quando Deus fala, quando Deus promete, podem até as circunstâncias estarem apresentando algo contra, ou seja, falando, olha, não vai acontecer, desse modo não tem como acontecer. Mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível para Deus. Quando Deus fala, acontece. E a promessa se cumpre. Atos capítulo 2 diz que a igreja do Senhor, que eles estavam ali no cenáculo, cerca de 120 homens, né, louvando a Deus, adorando, buscando ao Senhor, quando de repente um vento como impetuoso, né, vem sobre todos aqueles ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpre, e a gente vai vendo no decorrer do texto, capítulo 2, capítulo 3, uma igreja ativa, uma igreja operosa, uma igreja que ia em busca das almas, uma igreja que acolhia, que amava, que repartia, que cuidava, uma igreja que seguia as orientações do Senhor Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Numa pregação, num discurso de Pedro, 3.000 almas aproximadamente se convertem a Cristo. Depois, no outro tempo, Pedro e João subiam para o templo para orar, no capítulo 3, e ali a gente vai ver que aquele coxo que era colocado ali diariamente pedindo esmola, ele pede uma esmola. Pedro e João, olhando para ele, manda ele levantar a cabeça, olha para nós e fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E imediatamente aquele paralítico volta a andar. Ou anda, né? E aí Pedro e João são interrogados pelos religiosos, que não estavam preocupados na bênção derramada sobre aquela vida, mas queriam saber como eles fizeram aquilo, ou em nome de quem eles fizeram aquilo. Olha a preocupação deles. O religioso, ele não consegue enxergar as bênçãos sendo derramadas no meio da igreja. A religião cega, mas Cristo abre os nossos olhos. A religião cega, mas Cristo nos dá a visão. E eles são interrogados, e eles são como que intimados em parar de falar acerca do nome de Jesus. Aqueles religiosos falam para ele, olha, parem de pregar ou de anunciar esse Jesus. Vou abrir aqui uma conjectura, tá? Palavras minhas. Até porque, né, não está escrito, não está no texto, mas pense comigo, a cabeça do religioso. Até porque esse Jesus de vocês morreu, acabou. Parem de anunciar, fecho aspas aqui, né? Parem de anunciar, parem de pregar esse nome, vai ser melhor para vocês. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de unção, fala para eles, olha, nós não podemos parar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de anunciar a Cristo, porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou. Se eu estou aqui é por causa dEle. Eu não posso deixar de anunciar a Cristo. Não vamos parar. Ou seja, a ordem era ide, era pregai,
Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus capítulo 28, verso 19. A grande comissão. Jesus os chama ali, com eles, está ali, e orienta eles o quê? Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem era ide, é pregar, é anunciar a Cristo, é fazer discípulo, é cuidar das almas, é agregar no reino de Deus, é resgatar as almas que estão sofrendo lá fora, que estão perdidas ainda no mundo, que estão cegas. Anuncia-lhes a Cristo. Não parem de pregar. E a orientação era pregar só em Jerusalém? Não. A gente vai ver a progressão da missão. A missão era fazer discípulos. A progressão da missão: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A igreja recebe a missão, recebe a promessa, porém a igreja fica em Jerusalém. Muitas pessoas estavam sendo salvas, eles estavam ali reunidos, tinham tudo em comum, viviam ali em unidade. Muitos vendiam ali os seus bens, né, as terras, e voluntariamente, os apóstolos não pediam, voluntariamente apresentavam aos pés dos apóstolos e ofertavam para a igreja. O evangelho estava sendo pregado, a doutrina dos apóstolos estava sendo ministrada, vidas estavam se convertendo, mas a missão é muito maior. E a igreja permanecia em Jerusalém. Até que o capítulo 8 de Atos nos apresenta o quê? Uma grande perseguição. A igreja de Jerusalém, cuidando, pregando, Deus fazendo maravilhas, mas a igreja tinha que sair. A ordem, a orientação é ficar até ser revestido. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas eles ficaram. E aí Deus permite se levantar naqueles dias grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Vem aqui comigo. Existem ventos, existem perseguições, lutas que iremos enfrentar, que Deus vai nos tirar de um lugar e botar em outro. Não é para você se lamentar, mas é para você glorificar o nome dele e falar o que ele está fazendo na tua vida. Existem ventos que vêm sobre a nossa vida, que nos tiram do lugar, daquele lugar de comodismo. Ventos que vêm assim da parte de Deus, com a permissão do Senhor, não para nos derrubar, mas tirar a gente da nossa zona de conforto. O que eu vou falar aqui corta em mim primeiro. É muito bom estar aqui. É muito bom a gente estar em comunhão. É ótimo vir para a igreja. Mas a proposta do Senhor Jesus, a missão, não é essa. Aqui é o nosso QG, quartel-general, não é isso, Jonathan? É o nosso QG.
é onde nós nos alimentamos da palavra, onde a gente vive em comunhão, a gente é edificado um pelo outro, a gente se alegra, a gente ceia, a gente celebra a vida, a gente cultua, mas temos uma missão: pregar o Evangelho de Jesus. E essa missão, ela deve ser feita prioritariamente lá fora. Lá fora. Aí complicou, hein? Apagou a luz. Obrigado, Samuel. Rapaz, nem não tinha percebido que estava difícil, né? Isabel tem razão. Isabel tem razão. Já falou para eu procurar um oftalmo, mas eu estou relutando. Não vou usar óculos. Pensei que dava, mas não dá não. Então a gente precisa o quê? Entender que fomos chamados pelo Senhor, temos uma missão. E a missão não é nossa, a missão é do Senhor. E Ele nos incluiu nessa missão. Ele nos permitiu fazer parte dessa missão, como bons soldados dele, como servos obedientes a Ele. Que privilégio, irmãos, é poder anunciar a Cristo. É uma honra para nós poder anunciar ao Senhor Jesus, a salvação em Cristo Jesus. E a perseguição que veio como assolando, talvez a intenção daqueles homens que perseguiam era acabar com a pregação da igreja, ou acabar com a igreja, ou acabar com aqueles que acreditavam em Jesus. Porém, eles perseguiram, porém não puderam acabar com a igreja. A perseguição não parou a igreja. A gente canta isso, né? É bíblico. A perseguição não parou a igreja. Pelo contrário, a perseguição fez a igreja o quê? Se expandir. Pastor Eli sempre falou, o cristão Weber, ele é comparado ao omelete. Você já viu o omelete? Quanto mais você bate, ou, né, bate ali, mais ele, né, pega a clara ali do ovo e bate ali, daqui a pouco ela vai tomando corpo, fica grande. A luta é assim também. Às vezes a gente é decepcionado, a gente às vezes se entristece, às vezes a gente ouve palavras que não gostaria de ouvir, às vezes a gente erra, às vezes erram com a gente, e a gente às vezes apanha na vida, mas tudo coopera para o teu bem. As lutas não são para te abater, a perseguição não é para acabar com você, mas quando sopra o vento, quando vem a luta, glorifica o nome do Senhor, exalta o Senhor, porque vem coisa boa para você, vem coisa nova na tua vida. Deus está te tirando de um lugar, te colocando em outro. Entenda, é algo que é necessário fazer naquele local, é alguém que precisa ouvir, é alguém que precisa de intercessão, é alguém que precisa ouvir do amor de Jesus, de ver o amor de Jesus através da tua vida. Não deixe de pregar. Eles foram dispersos, diz o texto, verso 4, Filipe foi para onde? Samaria. Uns foram para a Judéia, Filipe foi para Samaria, e começou a fazer a obra lá de evangelista, pregando a palavra, pregando Jesus. No verso 3, diz que nos apresenta Saulo, né? Apóstolo Paulo aí, ainda antes de conhecer a Cristo, ele assolava a igreja.
Ele entrava nas casas, arrastando para fora homens e mulheres, e jogava-os na prisão. Havia uma perseguição. E essa luta poderia ter intimidado Filipe. Não, eu vou para Samaria, vou ficar aqui na minha, deixar a poeira baixar, vou ficar escondidinho, não vou falar nada. Não vou me colocar em risco, não, deixa quieta. Olha o que eles fizeram lá em Jerusalém. Se eles souberem que eu estou aqui, ou tem alguém anunciando a Cristo aqui, eu posso morrer. Mas Filipe nem se importava com isso. Aí a gente entende o que Paulo fala, que não vê a sua própria vida como preciosa. Não tem nada de precioso. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que entendimento. Olha que nível de comunhão com Deus que eles chegaram. E nós podemos chegar também. Filipe anuncia Cristo, prega a palavra em Samaria. Diz que ele anunciava Cristo, verso 6, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ele anunciava, ele pregava Jesus, e as multidões paravam para ouvi-lo. E atendiam unânimes, ou seja, davam ouvidos. E eu aprendi aqui, quando se tem o ouvido, se ganha coração. Não sei que a irmã que falou, não sei se foi o pastor, mas aqui eu gravei. Quando você ganha o ouvido, você ganha o coração. Se tem alguém para te ouvir, que presta atenção em você, que confia em você, lança semente. Pregue ao Senhor, pregue Jesus. E eles ouviam, eles davam atenção para Filipe. Não porque Filipe era um estudioso, não porque Filipe se formou nas maiores universidades, ou na melhor universidade da época, ou porque Filipe tinha patente, Filipe tinha um nome, não. Era o que estava sobre Filipe. Era quem estava na vida de Filipe que fazia toda a diferença. Era o próprio Senhor na vida dele. Deus na vida de Filipe fez a diferença em Samaria. O Espírito Santo encheu Filipe e ele fez a diferença. E diz o texto que eles ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Deus, através de Filipe, operava sinais e prodígios de maravilhas, pois os espíritos imundos, eles, de muitos processos, saíam gritando em alta voz, eram expulsos os demônios, vidas sendo libertas, muitos paralíticos e coxos curados. E diz o texto, verso 8, que houve grande alegria naquela cidade. Não foi o governo da época, com planos de assistência, com bolsas, que trouxe alegria para Samaria. Não foram os empresários que se reuniram e trouxeram alegria para Samaria, mas foi a mão de Deus em Samaria que trouxe grande alegria para aquela cidade. Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra cidade, mas coloca a sua casa aqui, a sua família, e fala para você, profetiza para você. Desculpa o termo, mas dá uma de doido nessa noite, doido por Jesus, e profetiza na sua vida, né? Tá rindo? Mas é loucura, o evangelho é loucura, Caliandra.
E fala, olha, e houve grande alegria na minha família. E houve grande alegria na minha casa. E houve grande alegria na minha rua. Profetiza, levanta as mãos. Quando chegar em casa, fala baixinho, né? Dá uma de louco. Vira para a casa do teu vizinho e fala, Senhor, eu profetizo que eles vão aceitar a Jesus e vai haver grande alegria nessa casa. Profetiza sobre esses bares quando você passar. Senhor, eu profetizo que vai haver a verdadeira alegria na vida dessas pessoas. Porque a nossa alegria não está num copo de bebida. Nossa alegria não está no vinho. Nossa alegria não está em drogas ilícitas. Isso é tudo ilusão. Isso é tudo engano do diabo. Depois de uma tragada, depois de um gole, ele vicia a pessoa. Mas a nossa alegria, a verdadeira alegria, quem dá é o Senhor Jesus. Essa é a verdadeira alegria, a que vem do Senhor. Interessante que o inimigo até pensa que ele pode roubar ou pode tirar a alegria que Jesus nos deu. Mas ele não pode, não. Nossa alegria não é momentânea, não. A luta que é momentânea. O salmista fala isso, não fala? O choro o quê? Dura uma noite. Tem um período de choro. Não é noite no literal. Entenda isso. Mas é um período. A gente está sujeito a chorar, passar por aflições, momento de luto, de dor, de perda. Isso está diante de nós, faz parte da jornada. Mas essa dor, esse choro, ele tem um tempo certo para acabar. A alegria vem pela manhã. Por isso que às vezes ninguém entende nada, né? Eu já fui num sepultamento que havia louvor, cânticos, pessoas sorrindo. Quem providencia isso, quem faz isso é o Senhor, Jonathan. É alegria. Apesar da gente ter um pouco de tristeza, a gente está vivendo um momento difícil, mas a gente ainda consegue sorrir. A gente ainda tem esperança. A gente está em luto ali, está naquele momento de dificuldade, mas consegue cantar. Está passando por dificuldade, está desempregado, tem algum familiar doente em casa, tem algo que está tentando tirar a paz, mas você ainda vem para a casa de Deus adorar o nome do Senhor. Primeiro, porque tem fé no teu coração. Segundo, porque a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que você não vai parar diante das adversidades, diante da perseguição, diante do vento. Porque a alegria verdadeira está no seu coração. Pregue a palavra. Filipe, perseguido, disperso, não se escondeu, não se vitimizou. Ai, não posso, não consigo, coitado de mim, estou em Samaria. Pelo contrário, cheguei em Samaria. Como Jesus fala, né? Aquela seara, a seara já está branquinha, aqueles algodõezinhos lá pronto para... Jesus fala com eles, olha, os algodões estão branquinhos lá, pronto a ser o quê? Recolhido. Filipe viu a oportunidade. Estou em Samaria, vim de Jerusalém, houve perseguição. Vou falar de Jesus em Samaria. Deus vai ser comigo, e Deus começou a realizar maravilhas nos samaritanos, na vida dos samaritanos. Por quê? Porque havia algo no coração de Filipe.
a condição, uma das condições, né, ou algo que não atrapalha, ou não deve atrapalhar ou impedir, melhor dizendo, você e eu de anunciar a Cristo, é pensar que você não é capaz. A gente às vezes até pensa, acha, poxa, eu não sou capaz, não, eu não sei falar, eu não estudei, meu Deus, eu gaguejo, eu fico nervoso, eu não estudei, eu tenho pouca ensino, eu fiz até o 4º ano primário, né? Na época era 4º ano primário, agora eu nem sei que 2ª série, 3ª série. Eu tenho pouca instrução, mas o convite, a orientação, a ordem de Jesus é para todos nós pregarmos. Você não vai na sua capacidade, você vai na força do Senhor. E às vezes a pessoa fala, ó, isso não é para mim não, é só para os seminaristas, para o pastor pregar. Não, não é isso não. Pregue a palavra. Não é necessário ter grau de escolaridade. É importante? Claro, é importante. Agora, pensa aqui comigo. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, mas lá em Atos fala que ele era inculto, não tinha cultura, não tinha muita instrução. Pedro foi uma grande bênção em Jerusalém. Deus usou ele maravilhosamente. Paulo já falava alguns idiomas, já era um camarada instruído, letrado, culto. Aonde Deus levou Paulo? Os confins da terra. Ganhou a Europa para Jesus, fundou um monte de igreja, discursou lá com os helenistas na Grécia. Tudo é de acordo com o que você busca para a sua vida. Capacitação é importante demais. Não estou anunciando aqui, não estou falando contra estudo, contra fazer uma teologia, não. Se você puder, faça, estude, faça teologia, se forme, busque conhecimento. Deus vai usar você da maneira que você está buscando. Agora, isso não pode ser impedimento para você falar de Jesus. Não ponha desculpa na falta de instrução, não ponha desculpa em A ou B, nervosismo, não. Todos nós fomos chamados para falar de Jesus. Do seu jeito, da sua forma, fale do amor de Jesus. Fale do que Ele fez, do que Ele está fazendo na sua vida. Conte o que Ele já realizou na sua vida. Fale do Senhor Jesus. Pregue a palavra. A verdadeira alegria está na vida daquele que serve ao Senhor, que já entendeu que não consegue viver sem o Senhor Jesus Cristo. E eu quero, com muito carinho, te pedir primeiro, se você puder se colocar em pé, ponha-se de pé. Mas eu gostaria de orar com você. Deus, Ele tem um chamado para as nossas vidas. Deus nos chamou. Você crê nisso? Mas Ele não chamou a gente só para ficar dentro das 4 paredes. Deus te chamou como servo para você ser uma bênção nas mãos dEle. Deus quer usar a vida de vocês, jovens. Deus conta com vocês. Deus já usa a vida de vocês. Busquem mais ao Senhor. Adorem ao Senhor. Entreguem verdadeiramente a vida de vocês a Cristo. E falem com o Senhor: Senhor, eu quero anunciar a Tua palavra. Porque a missão é essa. A missão é essa. Ele vai usar você da maneira que você tem a habilidade. Quando as jovens dançam aqui, os jovens, Deus está usando vocês. Vocês estão dançando, vocês estão adorando ao Senhor. Aí vem às vezes um visitante, olha, poxa, que legal, que bênção. Pô, gostaria de fazer aquilo. Você está influenciando.
Você está sendo bênção na vida de alguém. Quando vem alguém na igreja e vê, poxa, a jovem ali tocando, na ignorância, eu ia falar guitarra, tocando baixo ali, ia pagar mó mico, né? Quando está tocando baixo ali, melhor perguntar, né? Violão, o batera ali, tecladista. Aí o jovem vem, ou adulto, sei lá, vem, pô, que legal, que bênção. Sempre quis aprender a tocar teclado. Aí olha Deus já trabalhando. Às vezes nem presta atenção no que eu estou falando, mas algo de Deus tem seus meios. Algo de Deus vai chamar a atenção na vida daquele que entrar por aqui. Então, tudo que a gente for fazer, faça com alegria. Faça o seu melhor para o Senhor. Pregue a palavra. Saiba que a sua vida é uma pregação. A sua vida é uma pregação. Eu lembro uma vez, eu fui comprar uns descartáveis ali no Vilar dos Teles e conheci a dona da loja dos descartáveis. Ela me atendeu. E a conversa fluiu de tal maneira que ela me contou que o genro dela estava enfermo em casa. E aí eu falei, será que ele não aceita uma visita? Eu e minha esposa iremos lá, vamos orar por ele. E ela ligou na hora. E ele falou, pode vir sim. Não sabia nem quem era, pode vir. Eu não sabia nem para onde eu ia, mas eu falei, vamos embora. Foi isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para isso, para ser bênção, para abençoar as outras vidas. E aí marcamos o dia lá na Praça Seca. Ela foi conosco. Chegando lá, não tem forma de evangelizar melhor do que o evangelismo pessoal. Tete a tete. Você é pessoa. A pessoa pergunta, você responde, você fala, a pessoa entende. E ali a gente pôde pregar o evangelho para aquele homem, para sua esposa. Sua filha estava fora, João e Elane, o nome deles. João já estava esperando uma vaga, um retorno do hospital para internar, mas já tinha mais de um mês, e ligava, não tinha vaga, não tinha um retorno. Eu me lembro como se fosse hoje, nunca esqueci isso. A gente de joelho dobrado, orando pela vida do João, na sala dele, lá na Praça Seca. O telefone toca e é do hospital. João, marcamos seus exames. Eu falei, meu Deus, não acredito. Mas eu fiquei como incrédulo. Eu falei, meu Deus, como o Senhor age? Eu não esperava, não pedi para ligação não. Eu orei. Mas Deus mostrou que estava ali, cuidando do João. E aí o João começa a chorar. Eu falei, obrigado Espírito Santo, foi o Senhor que ligou. Agora eu só faço o convite. Eu falei, João, você quer se render a esse Cristo maravilhoso? Quer salvar a tua vida? Eu quero. João aceitou a Jesus, Elaine aceitou a Jesus, sendo que João foi diagnosticado com câncer. E o câncer estava bem agressivo. Intercedemos pelo João. Ele já tinha marcado a internação. E nesse período, ele completou o ano de vida, aniversário. E ele me chamou para ir na festa dele, no aniversário. Nós voltamos na Praça Seca. Moravam num condomínio. E ali o João, no meio da festa, pede uma oportunidade, né, aquele momento, interrompe o som, falou, olha, minha festa esse ano está sendo diferente. Não tem cerveja, não tem bebida, não tem música mundana, tem louvor, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. E eu queria chamar aqui o Weber. Eu falei, meu Deus,
Senhor, era só o João, agora tem 20, 30 pessoas. E ali a gente falou do testemunho do João, como nos conhecemos, anunciamos o Senhor Jesus no aniversário do João. O João me ligava, enquanto estava em casa ainda: Weber, estou com dúvida nisso, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida lá atrás, mas hoje eu aceitei a Jesus, e como é que fica a minha dívida lá atrás? Falei, essa dívida ele pagou na cruz, João. Isso envolve passado, presente e futuro, João. O que ele fez é passado, presente e futuro. Você está livre. Não há condenação sobre a tua vida, João. O poder de Jesus chegou na tua vida. A secretária do lar dele falou: Weber, ele tinha uma pilha de latinha aqui, ó, cerveja em lata, engradado, do lado da pia. Ele fez questão de abrir uma por uma e jogar na pia. Conversão, mudança. Jesus faz isso. E houve grande alegria na casa de João. Para fechar, o Senhor recolheu o João. Ele foi e passou pela cirurgia, mas não teve jeito. Aprove o Senhor que João estivesse ou esteja ao lado dele hoje. Mas a família foi para Brasília. E eu sigo a filha, sigo a mãe. Hoje eles adoram ao Senhor, servem ao Senhor lá em Brasília. Pregue a palavra, jovens. Pregue a palavra, meia idade. Terceira idade, pregue a palavra. Vocês são bênção. Deus nos chamou para isso. Amém?